Você deve ter passado alguns perrengues nessa vida, porque assim, o forno convencional lá da Electrolux, numa hora parou de funcionar, né? Sim. Como é que foi essa parada da produção, a adequação, construção da receita preciosa de hoje? Cara, então, nossa, são tantos que é difícil até escolher, assim, mas a gente usava tudo de casa, todos os fornos de casa, e aí a gente não sabia muito a técnica. E aí eu fui atrás de fazer cursos de panificação pra entender como fazer um pão. Eu nem fui atrás de cursos de cinnamon roll mesmo. Uhum. Fui atrás de como entender a fazer um pão. E aí, assim, em dias como hoje, que tá frio, tipo 17, 18 graus, a parada não cresce. E aí você fala assim, mano, como é que eu faço pra essa porra crescer? E aí você fica lá, tipo, com Aí vira encomenda... brownie. É. Aí você, mano, você fica lá com encomenda em aberto ali, a pessoa, tipo, mano, e aí? Aí você, assim, o rolinho, ele tem que crescer antes de assar. Ele cresce dentro do forno, mas ele tem que crescer antes de assar. Aí hoje a gente tem um equipamento que é uma fermentadora que você põe ele lá a 40 graus, todo bonitinho. Mas, cara, em dias frios, tinha que esquentar o forno, tipo, pôr ele dentro do forno uns 5 minutos e vou tirar ele pra ele, tipo assim, o fermento dar Pra dar uma vida. ativada. É. E aí, assim, a gente às vezes perdia encomenda. Enfim, nossa, Sem contar era que a bem louco. produção era um pouco mais lenta, né? Muito mais lenta. Hoje a minha mãe faz, sei lá, 18, ela pega uma massa, assim, ela abre 18 por vez na mesa. Antes ela abria 4. Tipo, e aí eu bati na mão mesmo, sovava na mão por um ano. A gente foi comprar uma maceira, eu nem tive batedeira, eu nem passei pela fase da batedeira de mesa, assim. Eu fui pra maceira. Maceira é um equipamento mais robusto, pra quem não É sabe. aquele que vai virando Ele, assim. ele tem um gancho, assim, ó. Um gancho. E Tá. aí você consegue bater, aí depende da maceira, mas até, sei lá, 100 quilos, se você tiver um equipamento gigante. A gente comprou uma de 10 quilos, só que, tipo assim, a capacidade dela era 10 e eu batia 2. Porque ainda a produção era muito pequenininha, mas Uhum. bater esses dois, eu bati em 15 minutos. Na mão, demorava 1 hora. Então, tipo assim, às vezes o cara perguntava se tinha pronto e eu falava assim, meu, vai sair uma fornada daqui 3 horas. Tipo, nem ia sair fornada coisa nenhuma. Mas como ele pediu, eu falava que ia sair porque dali mais ou menos 3 horas era o tempo de ficar pronto, às vezes até 4. Porque, cara, demorava muito, assim, muito. E aí, hoje, qual é o seu estado original lá da loja? Você tem uma maceira, você tem uma galera, uma linha de produção. Sim. Quantos pãezinhos sai por... Cara, a gente tem hoje a mesma maceira, a gente não trocou, porque ela não é o gargalo ainda. Como dá pra fazer 10 quilos por vez, é de boa. Aí a gente hoje faz ele cru, congela, se precisar. Então isso também, meu, facilita muito. E aí a gente fermenta ele na fermentadora e aí assa num forno que é, tipo assim, sei lá, 4 vezes maior do que o forno que era da minha casa, sabe? Sim. E aí uma coisa legal também que É aqueles forno combinados ou não? Nem precisa ser ele não combinado. ele não precisa ser combinado, porque o combinado é mais pra alta gastronomia, assim, Aham. pra restaurante de fato. Mas ele é um forno convencional, de convecção, perdão, que ele tem uma turbina atrás, que em teoria assa os 4 lados da assadeira por igual. E aí uma coisa legal, assim, é que quando eu fui fazer a loja, tive que botar muito na ponta do lápis, porque eu não tinha nenhum equipamento. Tipo, eu tinha só a maceira. De resto, cara, não tinha nem assadeira eu tinha. Porque eu usava tudo que tinha na minha casa. Aí eu até comprei umas assadeiras, mas aí eu comprei pro forno que tinha na minha casa. E aí o forno que eu fui comprar pra loja não ia ser igual ao da minha casa, porque não fazia sentido. Sim. Então, tipo, eu fui pelado pra loja, assim, sabe? Eu fui montar a cozinha do zero também. Então eu tive que fazer conta, tive que fazer muita conta. Agora que você entrou no assunto cozinha, acho muito importante quem estiver ouvindo a gente, que tá no brigadeiro, tá no artesanal, tá em casa, tá vendendo pelo Instagram, quando vai dar um passo de ir pra rua, de abrir uma loja, montar uma cozinha não é algo simples. Porque eu Não. lembro quando meu irmão mexeu com o bar, a primeira coisa assim, tem que ser azulejo branco, tinha algumas regras. Sim, tem. Como é o lance com a vigilância e o quanto isso tomou do seu tempo pra você estabelecer? Quando a gente foi se mudar, eu pesquisei alguma nutricionista ali no Insta mesmo. Chamei pra ela fazer uma visita com a gente no lugar antes da gente alugar. Pra ela me informar. Porque se eu fosse, tipo, eu tentei, né? Ficar lendo vigilância e tal. Só que, meu, as informações são muito dispersas. Sim. Dificilmente você acha tudo. Aí eu contratei uma Nutri pra fazer uma visita específica. Especialista em montagem de Isso, cozinha. Exatamente. E aí ela falou, ó, aqui você vai precisar fazer isso, isso, isso. Aqui não tem um ralo, precisa ter um ralo. Aí
a parede, ela já tem azulejo, mas ela não é branca. E aí, tipo, é legal também, porque você começa a aprender e começa a conseguir olhar sem precisar de uma nutricionista. Porque aí elas te dão a legislação, e você fala, bom, já tenho a legislação, né? Não preciso, claro que precisa, mas já consigo fazer sozinho. E aí, por exemplo, você falou de azulejo. Não é necessariamente azulejo. A legislação diz que a parede precisa ser clara, lavável e lisa. Se for uma parede com uma tinta lavável e ela não tiver imperfeições assim, segue o jogo, não precisa azulejar. Então isso também te economiza às vezes saber dessas coisas, porque às vezes você vê uma cozinha assim, você fala, puta, eu vou ter que azulejar tudo, até o teto. Aquelas que vira até espelho, né? E aí, tipo, na real, não precisa. Mas você precisa estar informado. E aí, pra mim, o melhor caminho mesmo é contratar uma Nutri. Porque não é uma coisa tão cara. Eu nem sabia que era a fazer. Nutri que cuidaria dessa... Sim, é uma nutricionista. Nutricionista de alimentos. Tipo, tem várias. A gente precisa ter uma ali pra fazer visitas mensais. E ir melhorando cada vez mais as coisas. Mas você vai com uma Nutri no espaço que você quer alugar e ela vai te apontar. Ela te dá um relatóriozinho assim, ó. Da hora. Isso. Bom, depois a gente vai colocar aqui a mesma que ajudou ele no começo. Vamos fazer uma publi pra ela aqui. Fechou. Pra galera se profissionalizar. É importantíssimo, né?